Feche seus olhos. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. De verdade, Pai, como sempre, eu estou aqui, não sei muito bem o que eu estou fazendo não, mas você me colocou, então vamos embora. Tem um monte de gente aí, uns 50, 70 pessoas aqui que está com expectativa de ouvir alguma coisa que eu tenho para falar para eles. Se eles soubessem, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo possa ter misericórdia, então, Pai. Que se eu não tenho nada, eu tenho certeza que você tem tudo. E que essa palavra, Senhor, independente da forma como eu falar, que o que chegue no coração dos Teus filhos é uma palavra de conforto, de consolo, mas de confronto, de transformação e de mudança. Para que possamos entender qual é o nosso real papel de representantes aqui nesta terra. Restitui então, Pai, a nossa identidade, a nossa autoridade em Ti. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar sobre o nosso propósito em Cristo. A última vez que tive a oportunidade de conversar com vocês aqui no púlpito, já tem um tempinho, uns 15 dias, nós falamos sobre quem nós somos. Então eu quero dar uma continuidade nesse assunto. Apesar de uma coisa estar desconexa da outra totalmente, ou seja, você não precisa ter ouvido a última mensagem para ouvir essa, está tudo certo. Eu só quero dar continuidade nesse mesmo assunto, porque eu estou muito curioso com isso. Na verdade, eu acho que eu persigo a minha vida toda fazendo essas duas perguntas: quem eu sou e por que eu estou aqui. Não sei se você já fez essa pergunta. Quem eu sou, eu tentei te responder na última, e é basicamente: você é a imagem de Deus. É essa a resposta. Você foi criado à imagem de Deus. Mas para quê? Qual o propósito da criação? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar a conversar, a gente vai ter que trazer algumas metáforas. Eu quero trazer você, então acompanhe bem minha linha de raciocínio, que a gente vai passear bastante. Diferentemente das outras vezes, eu também fiz a mesma coisa de novo. Eu não tenho apresentação bonitinha não, tá? Então você vai ter que ficar me ouvindo mesmo. Mas eu queria fazer um trem diferente, da mesma forma que eu fiz da última vez. Eu queria que você lesse a Bíblia junto comigo, pode ser? Então eu vou deixar a sua Bíblia aberta, eu vou pedir para que você abra alguns textos a gente vai ler, e vai ter alguns momentos que eu vou precisar que você leia em versões diferentes. Então presta atenção. Em algum momento eu vou pedir, olha, eu preciso que alguém que leia na versão NVI. Eu preciso que alguém leia na versão NTLH, linguagem de hoje. Eu preciso que alguém leia na versão Almeida revisada e corrigida. Eu vou precisar que você faça isso. Você consegue me ajudar nisso? Vai dar um trabalho aí, mas vai dar certo. Amém? Vamos lá. Bem, primeiro que Deus nos criou a nossa imagem e semelhança, da mesma forma que nós falamos. E eu entendo, e aí se você for lá nas Casas Bahia, Magazine Luiza, Casa Bahia não vai muito não, porque o negócio tá meio esquisito lá. Mas no Magazine Luiza, Cyberlar, Loja 100, se for no Magazine, ou pelo Mercado Livre, onde você compra um produto. Quando você compra um produto, ele chega lá embaladinho. Se você compra um produto nacional, feito pela indústria brasileira e tal, com todo para lá, ele vai chegar na embalagem, e ele vai chegar com um papelzinho ou um livrinho. O que é aquele livrinho? Como é que é? É o manual de instrução, que você faz questão de jogar fora imediatamente quando você compra o produto, porque você não vai perder tempo lendo o manual, você já sabe usar. Não é assim? É assim que a gente faz? Né? Mas é assim que a gente deveria fazer? Não. Lá no manual também, se você prestar atenção, vai ter uns telefones, ou uns sites, uns nomes de lugares, nome de vários lugares. O que é aquilo? É assistência técnica.
Ou seja, além do manual do produto, também é enviado para você uma lista de pessoas, de empresas, que caso você tenha algum problema com aquele produto, você pode interagir, levar para garantia ou consertar. É obrigatório nos produtos nacionais. Você sabia que você tem a mesma coisa? Você sabia que você veio com o manual de instrução e tem assistência técnica? Você não é pouca coisa não. Sim. Bem, se você está aqui, a sua assistência técnica especializada, ela funciona na quinta-feira, às 8 horas da noite, e no domingo, 10 da manhã. Assistência técnica é a sua igreja, a sua comunidade cristã. E o manual de instrução, talvez está instalado aí no seu celular, ou você está com um exemplar dele na mão, é a palavra do Senhor. Então você quer saber como é que você funciona? Tá fácil, é só ler. Mas aí tem gente que faz igual quando a gente compra um produto, a gente deixa guardado e vai usando na expectativa. Não vai dar erro, não tem como não saber como usar. É claro, é fácil. Tem 7 bilhões aí. E a gente identifica que não é muito bem assim não. Então, da mesma forma que o ser humano ele foi criado por Deus, com um propósito claro, Deus também nos deu instruções divinas para a sua e a minha existência. Mas a grande pergunta é, isso não explica a minha pergunta inicial, por que e para que o homem foi criado? E para isso, aí eu quero que você abra em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Aí aquele que for um pouco mais corajoso, fica de pé. Sim, hoje vai ter que ficar de pé, tá? E vai ler pra gente. Bem alto. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro dos irmãos. Também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Mas esse é o nosso propósito? Não, peraí, Abel. Já sei. Nós fomos criados para adorar a Deus. Show, Lamachovias. Não, fomos criados para adorar a Deus, não é? Não é por esse propósito, não é por isso que a gente está vivo, não é por isso que a gente existe. Porque toda a existência foi criada para adorar a Deus, não é verdade? Mas eu sou um cara de exatas. Eu tenho um problema com essas afirmações, porque eu sou de exatas. Então eu uso muita lógica. Deus não, se isso fosse verdade, Deus ele não foi muito inteligente quando nos criou, não. Porque adorar por adorar, tem gente que faz isso melhor. Os passarinhos fazem muito melhor que a gente. Sabe por quê? Eles só fazem isso. Os animalzinhos, eles só fazem isso. As baleias, toda a criação, as flores. Você já viu? Já desse fui tomar um café na casa do irmão, tinha um monte de orquídea, né, Elcimar? Tinha um monte de orquídea, uma mais bonita que a outra. Aí você fica olhando para aquela orquídea, para que é aquilo? Ela é linda, é maravilhosa, mas qual que é a função? Qual que é a utilidade? O que ela ganha sendo linda daquele jeito? Ela ganha porque ela faz o propósito dela, que é adorar ao Senhor com a sua existência. Aqui não tem muitas não, mas quando eu viajo para Minas, tem a gente gosta de quando vai para Minas ir pelo sul de Minas, porque tem uns campos, tem umas montanhas lá, e toda vez que a gente olha para aquilo, fica, uau! Isso é contemplar o poder de Deus na sua essência. Mas se você quiser contemplar aqui, está fácil. Pega aquela reta ali do De Lorenzi, 5:30 da tarde, o pôr do sol de Boituva. Uau! Aquilo foi feito para adorar a Deus. Isso é contemplar a grandeza de Deus, porque toda a criação existe para adorar a Deus. E aí é por isso que eu contesto se eu fui criado para adorar a Deus, porque tem hora que eu não quero adorar, tem hora que eu não adoro. E pior, nós
viemos com uma capacidade de escolher adorar a Deus ou não, que é o livre-arbítrio. Então pode ser que você não esteja adorando a Deus, ou então você está fora do seu propósito. Não, adorar a Deus para mim não é o único propósito, não é o para quê. Era uma das coisas que a gente consegue fazer, mas não é para o quê. Na minha visão, Romanos 8, 29, ele dá sim os sinais. Para quê? Tem outro motivo. A gente existe para fazer a vontade do Senhor, para fazer obras, né? Para realizar. Porque o Douglas vai precisar de mim, o Nino vai precisar de mim, o Diogo vai precisar de mim, a Silmara vai precisar de mim. Então, adorar a Deus é eu exalar o amor dele na vida da Silmara, na vida do Nino. É isso que é adorar a Deus. É naquilo que é preciso, na vontade, na obra do Senhor. Mas quando Deus criou Adão, não tinha igreja, não tinha, a gente não precisava. Quando Deus nos criou, a gente não precisava pregar o Evangelho. Então, por quê? Romanos, então, ele vai falar que ele nos predestinou. E nos predestinou para o quê? Lembra que eu falei que eu ia citar o Pai Nosso? Lá em Mateus 6,10. Abre aí, Mateus 6,10. Vai começar a me dar uma dica do para que nós fomos criados. Aí de novo, você fica de pé e lê. Pode ler. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. Isso me fala sobre o meu propósito. Venha o teu reino. Olha, vamos lá, na lógica. Venha o teu reino quer dizer que ele não está aqui. Ele precisa vir, ele precisa ser estabelecido, ele precisa ser implantado, ele precisa ser instalado, ele não está aqui. Então eu entendo que eu fui criado para estabelecer o reino de Deus. Para ficar mais bonitinho, nós fomos criados então para estabelecer uma cultura do céu, para estabelecer o reino de Deus na terra. Nós fomos criados então para estabelecer essa cultura. Deus nos então criou para sermos uma imagem visível, espelhos da sua natureza. Nós fomos criados então para representá-lo. Nós fomos criados então para representar Deus aqui na terra. E quando nós fomos criados com uma identidade e uma autoridade de governo. Quando fomos criados, lembra? Quando você foi criado, quando Adão foi criado, para quem que Adão estava olhando? Para o próprio Deus. Então, por quê? Além dele ser criado à imagem e semelhança, a primeira coisa que Adão olha é o próprio Pai, é o próprio Deus, para que ele soubesse: eu sou igual a você, você é igual a eu, nós fomos criados à imagem, me represente na terra. E ele inclusive dá algumas ordenanças, viu? Vai, prospere, multiplique-se sobre a terra, governe sobre a terra e dê nome a todas as coisas. Na lei de patentes, quem cria merece nomear a criação. Na lei de patentes. Então, se você criou alguma coisa, você pode dar nome para ela. Tanto é que normalmente o seu filho você nomeia. Eu posso até chamar de outra coisa, gente. A gente até inventa uns apelidos esquisitos para o camaradinho. Mas quem criou é que deu o nome. Quem é dono, quem é o governante, quem tem responsabilidade sobre nomeia. Adão, quando recebe a autoridade, ele sai nomeando tudo e todas as coisas. E tem um papo, inclusive, que foi ele que deu o nome de Eva. Tem um papo não, está escrito lá. É Adão que dá o nome a Eva. Mas eu não vou entrar nesse assunto não. Esse assunto é muito extenso. Por quê? Porque ele tinha identidade. Ele sabia quem ele era a imagem de Cristo, a imagem de Deus. E tinha autoridade, governava sobre todas as coisas. Então sim, ele falava para o leão: abaixa a cabeça, e o leão baixava. Ele falava: macaquinho, hoje eu estou com vontade de comer um coco lá do outro lado do jardim do Éden. O macaquinho ia lá, pegava e trazia. Por quê? Porque ele tinha
autoridade. Só que aí em Gênesis, e aí você vai abrir para mim em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, acontece a queda do homem. Quem vai ler para mim? Quatro e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, acho que você leu errado. Porque, pode ler, você pediu para a gente ler errado, porque a queda do homem é quando a Eva come o fruto. Eu discordo. A queda do homem foi aqui. A queda do homem é quando a serpente joga um ovo de basilisco, um ovo de serpente, ele joga uma coisinha, uma areinha na cabeça da Eva, e ela cai, e ela acredita. E o que é que ele está falando? O que o diabo está falando aí? O diabo, na verdade, ele está corrompendo a identidade e a autoridade dada à humanidade, no caso para Eva e para Adão. Mas não entendi. Ele falou assim, ele falou que o que a serpente, na verdade, disse é que se ele comesse o fruto, ele ia saber a diferença do bem e do mal. Mas eu te pergunto, Adão precisava saber? Tinha alguma coisa que Adão não sabia? Tinha. Ele não conhecia o mal. Mas ele precisava conhecer o mal? Não, ele não precisava. Porque tudo que ele tinha já estava nas mãos dele. Ele já sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua identidade, e ele sabia, e ele tinha autoridade, ele tinha governo sobre todas as coisas. Aí eu te pergunto, se você tem tudo o que você precisa, do que você precisa mais? De nada. Mas isso não é suficiente para Adão e para Eva. Então o que a serpente instiga, na verdade é uma coisa que inclusive o diabo ainda coloca no nosso interior, e muitas das vezes nós mesmos nos autocorrompendo. Na verdade, eu preciso ser um pouco melhor, eu preciso saber mais, eu não sei tudo. Peraí, o que a serpente está me falando é que tem uma parte daqui que está em segredo, não foi revelada, eu quero saber de tudo. Não, eu quero ter contato com todos. Eu quero saber. Não, porque se eu souber disso, eu serei igual a Deus. E é por isso que, na minha visão, a queda de Adão não é quando ele come o fruto. Quando ele come o fruto já é o ponto sem retorno. A queda é quando a Eva coloca no coração dela, na mente dela, o diabo entra na mente dela e fala: eu preciso saber tanto quanto Deus, eu preciso ser ainda mais do que Deus. Na verdade, eu não sei mais quem eu sou, e eu não sei qual autoridade tenho, porque eu deveria ser outra pessoa e deveria ter outros poderes. Percebe? Que o que acontece com Eva e Adão não é muito diferente do que acontece comigo e com você. Nós também perdemos a nossa identidade, nós também perdemos a nossa autoridade. Cristo fala quem você é, Cristo fala a autoridade que você tem, e a primeira coisa que nos vem à cabeça é sempre a mesma perguntinha: mas será que Deus não errou, não? Eu acho que eu não devia ter nascido nessa família, eu acho que eu não devia estar nessa igreja, eu acho que eu não devia ter essa profissão, eu acho que eu não devia ter esse cargo, eu acho que eu sou uma farsa, eu acho que eu sou uma mentira. Na verdade, na realidade, eu não sei quem eu sou, eu acho que eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, com o pecado, o homem perde o governo espiritual na terra. Ele torna-se um servo do pecado e um servo de Satanás. E isso é um fato. Não vou ler para você não, mas se você for lá na tentação de Jesus, o diabo fala: olha, se você me prostrar adorar, eu te dou todos esses reinos. O diabo estava mentindo ali? Não, ele estava falando algo certo. Ele realmente é o rei deste mundo. Porque nós entregamos essa autoridade para ele, lá no Éden.
E meu pai tem uma teoria, alguns teólogos também têm uma teoria que eu acho engraçada, que no jardim do Éden ele é uma serpente. Só que de tanto darmos autoridade a ele, ele foi se alimentando do homem, da autoridade dada para o homem. Lá em Apocalipse ele é um dragão. Ele se mostra como um dragão em Apocalipse. Tanto é a autoridade que é dada a Satanás. Satanás ele não conquistou essa autoridade, nós que cedemos a ele quando pecamos. Com isso, nós nos transformamos então servos. E é muito interessante que, se você for ler, e eu aconselho você fazer esse panorama bíblico do Velho Testamento, você vai ver que todos aqueles, eles eram apenas servos de Deus. Moisés, grande homem, servo de Deus. Elias, um grande homem, arrebatado pelo Senhor, não viu a morte, mas mesmo não vendo a morte, servo de Deus. Davi, Jonas, Eliseu, pode pegar qualquer outro nome, todos eles eram servos de Deus. Lembra que eu te falei que eu ia precisar que você lesse em versões diferentes? É agora. Eu quero que você abra aí João 1,12, mas eu quero 3 pessoas diferentes. Uma eu quero que abra na NVI, na Nova Versão Internacional. Outra pessoa vai abrir na NTLH, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Já vai levantando aí, e aí a gente vai ver quem vai ler o quê. E o último vai ler na ARC, na Almeida Revisada e Corrigida. 3 pessoas, 3 versões, mesmo versículo, João 1,12, e nós vamos descobrir o que aconteceu, que mudou essa história. Lê pra gente, Paulo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos deu-lhes o poder. Guarda essa palavra, poder. Quem está com a NVI? NTLH, lê NTLH. Porém, alguns creram nele e o receberam, e antes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E ele deu o direito. ARC. NVI, perdão. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito, poder, autoridade. Tem versão que vai estar autoridade. Quem é que está dando esse poder, esse direito e essa autoridade? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Contudo, aos que receberem, que eles deu-lhes o direito. O próprio Cristo te dá o direito, o poder e a autoridade de ser agora reconhecido não como servo, mas como filho de Deus. Você é filho de Deus. É restituída então a tua identidade. Você não é só imagem, você não é um servo. E aí, me desculpa Daniel e Luísa, mas eu vou pegar vocês como exemplo. Se você conhece o Daniel e se você conhece a Luísa, vocês vão descobrir que eles trabalham juntos para a alegria da Luísa. Né, Luísa? Eles trabalham juntos todos os dias, né, Luísa? É bom trabalhar com ele? Ela está falando que sim. É porque ele está do lado dela. Brincadeira, eu sei que é não. Só que tem uma outra propriedade. A Luísa, ela não é apenas colaboradora, funcionária do Daniel, ela também é filha. Então ela tem regalia, ela tem uns direitos diferentes. Trata ela diferente, Daniel? Pô, Daniel, aí você ramelou o meu exemplo aqui. Achei que você ia falar, não, trata igual. Não tem como tratar igual, querido. Quem é filho não é tratado totalmente como servo. Acontece que como servo, como empregado, é um exemplo, tá? É só uma comparação. Não estou falando que você é empregado de Cristo, nem que a Luísa é empregada do Daniel, porque não tem como fazer essa separação. E é esse o meu ponto. Como servo,
você sempre será alguém fora daquilo que está realmente acontecendo. A Luísa, se ela simplesmente fosse uma colaboradora, jamais ela poderia chegar na casa do Daniel, abrir a geladeira e pegar o que ela quiser. Não é verdade? Mas como filha, ela tem acesso à geladeira do pai. Ela tem acesso à intimidade com o pai. Veja bem, isso não é uma regalia totalmente. Ela continua tendo o papel de colaboradora. Lá na empresa, lá no trampo, lá no trabalho, ela continua tendo as mesmas obrigações, tal qual todos os outros colaboradores. Só que em casa, ela é filha. O que eu estou dizendo é o seguinte: aqui na igreja, você continua sendo um colaborador, você continua sendo eu não gosto de falar essa palavra empregado, mas um voluntário. Você, aqui na casa do Senhor, você é um voluntário da mesma forma que eu. Nós temos as mesmas obrigações. A gente tem um tanto para fazer. A gente tem as cadeiras para arrumar. A gente tem um batismo para fazer. A gente tem os eventos. A gente tem que conquistar. A gente tem que ir para fora. A gente tem que semear a palavra. A gente tem que investir em missões. A gente tem que apoiar missionários. A gente tem que investir com as crianças. A gente tem que dar aula para as crianças, capacitar elas. A gente tem que ensinar aquele que está chegando. A gente tem que cuidar da viúva. A gente tem que cuidar. Nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar, tem muito trabalho a ser feito. Mas se você ficar aqui numa visão de servo, numa visão de trabalhador, não é para isso que você foi chamado. Não é esse o seu propósito, porque você tem acesso à geladeira do Pai, você tem acesso direto a Ele. Todos nós somos reconhecidos como filho de Deus. Então não é apenas pelo trabalho, é também pelo trabalho. Nós trabalhamos não com Deus, não para Deus, nós trabalhamos com Deus. Eu não trabalho para ela, eu não trabalho para a igreja C, eu não trabalho para o Rafa, eu não trabalho para o jogo, eu não trabalho para o Abner, eu trabalho com o Senhor na igreja C. É muito diferente. É muito diferente. Porque eu sou filho, negão. Eu sou filho. E eu tenho muita consciência de que eu sou filho. Porque na hora que o calo apertar, o meu patrão não vai me mandar embora. Sabe por quê? Eu sou filho dele. Eu sempre terei para onde voltar. Eu sou filho dele. A obra de Deus, ela pode ser exigente, ela é extenuante. Trabalhar para Deus não é fácil. E eu não vou fazer esse papel aqui. Eu não gosto de ficar... Não, porque cristão... Gente, ser pastor é tão difícil. Vocês não têm noção. Rafa estava brincando semana passada. Fez 3 meses, a barba ficou aí, a barba ficou toda branca. Ficou. Por causa de vocês, você sabe, né? Mas eu faria tudo de novo, querido. E vou fazer enquanto eu tiver força. Se você achar ruim da barba branca, eu pinto, não tem problema, mas nós vamos continuar. Sabe por quê, querido? Porque apesar de estar cansado às vezes, isso não me enfada. Eu tenho a força de 80 homens ainda. Sabe por quê? Trabalhar para Deus é exigente, mas não é um cansaço. Quando você entende o seu papel de filho, trabalhar para Deus é leve, é satisfatório, é um cansaço que eu não sei explicar, dá vontade de continuar. A gente pode... Tem semanas, irmãos, que eu estou tomando no mesmo dia 8 cafés. Haja cafeína no meu sangue. Mas eu faço com muito agrado. Sabe por quê? Vale a pena quando é para Cristo. Porque eu estou fazendo não por você, eu estou fazendo para Ele. Porque eu sou filho dEle, eu sou servo dEle. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Eu não vou largar, eu não vou desistir. Eu não vou desistir de você. Você pode desistir do jeito que você quiser. Estava ministrando agora há pouco da vida do irmão. Irmã, deixa eu te falar. Você pode me xingar, você pode me expulsar, você pode não receber, mas eu vou continuar sendo insistente, porque a minha missão é perturbar a sua vida, a minha missão é continuar te perseguindo, a minha missão é continuar te amando, a minha missão é continuar me derramando por você, sem prazo de validade, até que o Senhor venha. É o que está lá em Coríntios.
até que Ele venha, eu não largo mão, eu não vou desistir deste lugar, porque foi aqui que Ele me plantou, aqui é meu lugar, eu não tenho para onde ir, porque eu sou servo, mas eu também sou filho. Olha aí, 2 Pedro, e aí a gente vai explorar melhor esse propósito, que a gente ainda não acabou de responder. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pode ficar de pé ali. Pode dizer, Rodrigo, já que o pessoal está demorando. Dessa maneira, eu, as duas religiosas, promessas para que, por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e a causada pelos maus desígnios. Foca nessa palavrinha. Tornassem participantes. Algumas versões vão estar coparticipantes. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra ela vem do grego koinonos, que é a mesma palavra que vai se tratar de sócio, de companheiro, de parceiro, de adjunto. Então, meu querido, vem cá. Ser filho não é só ficar em casa de boa, não. Ser filho não é só ficar em casa vendo televisão, não. Que a Luísa não faz isso. A Luísa está trabalhando lá. Não é, Luísa? Está trabalhando mesmo, né, Luísa? Estou vendendo seu peixe aqui. Me ajuda aí, tá? Pelo amor de Deus. Como é que é? Aumento? Ih, rapaz. Ser coparticipante é pertencer, não somente pertencer, mas representar. Ser igual. Ser sócio, o sócio ele também tem todos os direitos, tem todas as obrigações. Da mesma forma, nós somos sócios, coparticipantes. Está escrito aí em Pedro, você é coparticipante com Cristo. Então, legal, a missão dele é sua, o poder dele também é seu. Você pode sim pisar em serpentes e escorpiões, porque o poder que opera em você, o motivo pelo qual você foi criado, é implantar a cultura. Implantar a cultura é ser representante, é fazer igual. É fazer igual. E sereis minhas testemunhas. Eu gosto muito desse texto, eu não trouxe ele não, mas lembrei dele agora. Serei minhas testemunhas. Sabe o que é uma testemunha? Testemunha é aquela que viveu com, não é aquela que viu acontecer, não. Ela viveu com, ela fez por ele. Testificar Cristo não é ficar aqui no púlpito falando daquilo que Deus fez, não, é ter vivência, é ter experiência para você contar. Não é você contar a experiência do Abel, a experiência do Rafa. Ah, porque eu li no livro. Não, eu não li no livro, eu estou vivendo, eu te mostro. Olha para mim que você enxerga Cristo. É nesse nível. Porque Cristo é o nosso modelo de restauração. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a gente dá mais um passo em entender dessa natureza, ao nível de representação que foi feito. Lê pra gente aí alguém, por favor. Sei que você está tímido, mas vai lendo aí. Não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a conta dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O que esse texto está falando é o seguinte: olha, Cristo quando veio na terra, ele tinha 0 pecado. Ontem eu estava batendo papo com Moisés, numa viagem sobrenatural, que eu não vou abrir aqui, mas se você quiser tomar um café comigo, eu posso passar horas falando sobre o seguinte assunto, na minha cabeça. Inclusive eu tenho que bater um papo com você, Diogo, sobre isso. Uma viagem que sobrenatural. Se Cristo, posso soltar a bomba e você se vira com ela? Você lembra, né? Eu estou aqui, não estou aqui para poder te trazer resposta, estou te trazendo aqui para trazer mais dúvidas. Vem comigo, só vou soltar. Se Cristo viveu sem pecado, beleza? Ele não pecou, nunca pecou, né? Até os 33 anos ele nunca pecou. Mas ele pecou? Não, a gente já vai falar sobre isso. Até os 33 anos ele nunca pecado. Se o que aconteceu em 2 Coríntios 5, 21 nunca tivesse acontecido, será que Cristo teria morrido? Se é o pecado que traz condenação ao homem, se é o pecado que trouxe a morte e Cristo nunca pecou, será que Cristo teria morrido? Será que, se não fosse a cruz, será que Cristo teria morrido?
Fica aí a dúvida para você. Se vira com isso aí. Mas ele morreu. Sabe por que ele morreu? Por causa de 2 Coríntios 5:21. Porque todo o pecado da humanidade que ele não tinha cometido ficou sobre ele. E aí, meu amigo, o salário do pecado é a morte. E quem peca merece a morte. Sabe por que você não morreu? Porque todo o pecado que existia foi colocado sobre Cristo. E ele, sem pecado nenhum, assumiu o seu pecado para morrer. É por isso que a sua morte, a física, não é o ponto final quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, você se levanta como uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora você tem um espírito novo. Então, quando você fechar os seus olhos nessa terra, você abre os seus olhos no mundo espiritual. Quem foi que garantiu isso? A morte de Cristo. Mas a morte, apesar disso ser uma coisa espetacular, grandiosa, majestosa e um favor imerecido, não foi só isso que você ganhou. Foi mais coisa. A primeira coisa que você ganha é a expiação dos seus pecados, que a gente acabou de falar, ou seja, a purificação. A segunda coisa, você se identifica, você ganha uma identidade, porque ele se tornou igual a nós. Quando ele assume o pecado da humanidade, na verdade, quando ele veio na terra, ele já tinha se despido da sua glória. Mas quando ele assume o pecado da humanidade, ele fica igual a você. É por isso que eu falo, dá para ser igual a Cristo. Tem jeito. Ah, mas ele não teve pecado. Mas ele era exatamente como você. Inclusive no final, ele recebeu todo o pecado da humanidade. Então ele é igual a você. E ele precisava fazer isso. Porque se não houvesse a cruz, era inalcançável. Nunca conseguiríamos chegar perto de Deus. Por quê? Porque nós éramos totalmente falhos. Mas aquele que nunca teve pecado, assumiu o pecado para que fôssemos iguais. Então não é só você que é promovido a Cristo. Cristo é rebaixado ao homem. E aí, meu querido? A gente fala muito de sermos como Deus, como Cristo, mas a gente esquece que ele não precisava ter feito isso. Ele deixa de ser Deus. Ele tinha tudo, ele é o adorado. Os 24 anciões estão nesse momento adorando ele, dizendo santo, santo, santo por toda a eternidade. Ele é adorado por toda a criação. Mesmo assim, ele se desfaz disso, desce ao mundo, se despede de tudo só para ser igual a você, um pecador como eu. Cristo já foi pecador como eu. Ele era igual a mim. Ele se fez igual a mim. Ele não precisava, mas ele se faz igual a mim. E para quê? Só porque ele te amava. Ele só fez isso porque se ele não faz isso, ele não consegue viver com você a eternidade. Se Cristo não morre por você, você vai ser separado de Cristo por toda a eternidade. E o próprio Pai revela ao Filho: nós não conseguimos ficar sem o Ed. A gente não aguenta. Eu não aguento ficar sem a Sandra por toda a eternidade. Eu não aguento ficar sem o Júnior. Eu não aguento ficar sem o Felipe por toda a eternidade. Eu preciso buscá-lo, porque eu quero ficar com ele toda a eternidade. Mesmo assim, aí a gente ainda cospe, a gente ainda peca, a gente ainda cai, a gente ainda esquece. Mesmo assim, ele continua morrendo por nós todos os dias. Ele continua se fazendo homem todos os dias. Para quê? Porque ele quer estar conosco na glória. Abre aí em João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Vai acontecer uma parada aí muito interessante. Agora que você já entendeu, eu quero provar para você. Pode ler, Paulo. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Disse-lhe, pois, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tenho desconhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Cristo
isso entra em parafuso com a pergunta de Filipe. Eu não estou entendendo, na minha versão Abner, corrigida e atualizada, não estou entendendo, eu estou vendo sua boca se mexer, Filipe, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Você está me pedindo para te mostrar o Pai? Como assim te mostrar o Pai? O Pai é revelado a partir de mim. Se você está olhando para mim, você está olhando para o Pai. Você quer ver Deus? Olha para mim. É o que Cristo está falando. Eu não preciso te mostrar o Pai, eu já represento o Pai. E aí, você entendeu então? Quando a gente olha para Cristo, a gente está olhando para o Pai. Então a gente não está olhando para pessoas. Não são duas pessoas diferentes. O negócio é meio esquisito na Trindade. São três, mas são um. Mas é um. E é três. E está tudo certo. Só que piora. Lembra que eu falei que eu ia precisar que você lesse em versões diferentes? Essa é outra. Eu vou precisar que alguém leia na NVI, alguém leia na NTLH e alguém leia na Almeida revisada e corrigida. Por quê? Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque eu quero te mostrar que apesar das Bíblias terem traduções diferentes, elas nos dão entendimentos maiores quando nós lemos mais de uma. Então, sim, é legal você ler o mesmo texto em Bíblias diferentes, em traduções diferentes. João 17, 23. Alguém na NTLH, alguém na NVI e alguém na Almeida revisado e corrigido. João 17, 23. De pé e pode ler. Vamos começar com a NVI? NVI. Leia aí, Luan. Eu neles, reduz em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que no que enviastes, meus amastes, como se igualmente me amastes. Plena unidade, guarda isso. NTLH. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes, que amas os seus seguidores como também me amas. Completamente unidos. Completamente unidos. ARC. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que me enviaste a mim, que tens amado a eles, como tens amado a mim. Perfeitos em unidade. Esse papo aí é de quem está conversando com quem? O próprio Cristo está conversando com Deus. Ele está falando sobre a gente. Eu neles, você em mim, para que nós três, no caso, o Pai, o Filho e você, pudéssemos ser uma única pessoa. Com isso, a verdadeira unidade de Cristo que reflete amor, o caráter de Cristo ao mundo. Quem recebe a Cristo, recebe o Pai. E quem recebe você, que é o embaixador de Cristo, encontra o próprio Cristo. Quando você se fala, quando você declara que você é cristão, você está falando que você é o próprio Cristo. Pegou a chave? Você é o próprio Cristo. E aí, para ficar aquele tapa psicológico que tem em toda a mensagem, guarda essa frase agora. Você é o único Cristo que alguém vai conhecer. Se você é Cristo, lá no teu trabalho, quando olham para você, estão olhando Cristo. Lá na tua casa, quando olham para você, estão olhando Cristo. Lá na casa Emaús, quando olham para você, estão olhando Cristo. A tua família, quando olha para você, está olhando Cristo. Como é que você está representando Ele? Você está fazendo o que Cristo faria? Você está se comportando como Cristo? Esse evangelho vivo que você está falando, você ser como Cristo, é quando você vem aqui domingo na assistência técnica? Quando você vem na assistência técnica, você coloca a sua roupinha de cristão, senta aqui, olha como eu sou bonitinho, como eu sou santo, olha só, labachovias, glória a Deus. Não é porque você labachova que você vai labachoviar. De que adianta você dar
10, 15 pulos? De que adianta você falar 1 hora de línguas aqui? De que adianta a gente fazer uma reunião de oração? Você vem para cá e você ora, e você levanta Deus, e você declara, mas em casa, a tua Bíblia, o teu manual de instrução, nem aberto é. Nem esse aplicativo você tem instalado aí. Você está representando Cristo como? De que adianta? Você vem aqui e faz obra de caridade, e vamos para o culto dos homens, vamos para as mulheres, e vamos para o congresso, e o que adianta? Em casa você mente, você trai, fala do coleguinha, fala do irmãozinho, o irmãozinho pede ajuda no grupo e você está ignorando. O irmãozinho está passando necessidade do seu lado, necessidade básica, estou falando de alimento em casa, e você fica sabendo, e você vira para ele, irmão, vamos orar uma pinóia, cara, pega esse dinheiro e investe nele. Mas é porque vai faltar, meu querido, se você dividir não falta para ele. É a gente saber que tem um irmãozinho que está com a conta de luz atrasada, que vai ser cortada, e você ir lá e abençoar ele. É tão somente isso. Mas a igreja tem que ver, o pastor tem que ver. Meu amigo, se você não está vendo, não tem ninguém vendo. A igreja que você quer é a igreja que você é. A igreja maravilhosa, estrondosa, maravilhosa, que você tanto quer, é a igreja que você é. Mas se você é abaixo da média, tua igreja é abaixo da média. Eu falei isso, fui bem duro na mensagem que eu dei para os homens aqui. E eu não vou repetir ela não, porque foi bem pesado. Mas para mim esse evangelho não serve. Se eu não consigo ser igual a Cristo para o meu irmão que está do meu lado, não serve. Tivemos uma reunião essa semana com a ação social, e a gente expunha isso. Se a gente não está fazendo para fora, a gente está todo errado, porque o Ministério de Ação Social é para ganhar vidas, o Ministério de Conexão é para ganhar vidas, o Ministério de Louvor é para ganhar vidas, o Ministério de Homens é para ganhar vidas, o Ministério de Mulheres é para ganhar vidas, o Ministério de Crianças é para ganhar vidas, o Teens é para ganhar vidas. Eu não estou aqui para gastar tempo e para investir o meu tempo para o seu entretenimento, com todo respeito. Eu não estou nem aí para o seu entretenimento, eu estou para a missão que Deus me deu, e a minha missão é ganhar vidas, é ganhar boituva, mas eu não vou ganhá-la sozinho. Eu tenho plena consciência disso. Eu fui chamado para ser igual a Cristo, mas viu, você também foi. O que nós estamos fazendo? Aí eu vou conectar com a mensagem do pastor Rafa de semana passada. Quais são as evidências do teu evangelho? Porque agora, negão, enquanto você está me vendo e ouvindo aí, tem uma galera lá em Uganda sendo presa pelo evangelho. Eu estava vendo uma semana, e isso não é para te impactar não, isso é para mexer com o seu brilho mesmo. Eu vi uma foto lá, galera tudo no meio dos escombros, fazendo culto. Aí você começa a ler e diz, o seguinte, o Islã teve essa semana, tocou fogo na igreja, destruiu tudo, não tem banco, não tem som, não tem nada, mas eles foram para um lugar e continuaram adorando a Deus do mesmo jeito. E você está aqui numa cabideira, e a gente está aqui reclamando que o ar-condicionado não está na temperatura que a gente queria. Não estou falando que o ar-condicionado não é importante, eu estou falando que tem coisas mais importantes do que isso. O meu irmão sofrendo é muito mais importante do que isso. O meu irmão que perdeu um ente querido, o meu irmão que está se sentindo, se sentindo abandonado, isso é mais importante que todas as coisas. Eu tenho que ser Cristo para alguém, querido. Eu tenho que ser Cristo para alguém. E fica tranquilo, eu não vou fazer a sua parte por você, fica tranquilo com isso. Se você não fizer, sabe o que vai acontecer? As pedras clamarão. Representante de Cristo. Parece bonito, parece legal, e é fenomenal. Tive um café essa semana, um dos 80 cafés que eu tomei, foi com o pastor Rafa. E no meio da história, a gente começou a chorar, porque a gente não consegue não chorar quando a gente lembra de uma coisa. E eu me emociono só de lembrar. O que é que eles viram? O que é que Paulo viu? O que é que Pedro viu? O que é que João viu?
O que é que esses caras viram que não importava a vida, não importava a morte, não importava a distância, não importava o lugar, não importava como, eles só faziam. E se ia ter o que comer, se ia ter o que vestir, se ia ter para onde ir, era secundário. O que é que eles viram que eu não estou vendo? O que é que eles sentiram que eu não consigo sentir? Se eu não consigo queimar o meu coração por Cristo, é porque eu não represento Ele corretamente, que eu não posso deixar do mesmo lugar. Outro café que eu fui tomar semana passada, fui tomar café na casa da família, e eu fiquei muito impactado, querido, com a oração daquela irmã. Fábio, eu estou aqui há 5 meses, eu ainda não ganhei ninguém para Jesus, eu estou incomodada demais com isso. Eu acho que minha vida não está fazendo sentido. Irmã, eu estou aqui há 8 anos, eu não sei quantas vidas eu ganhei. Mas vai lá, levanta essa cabeça aí. Plano de ação, beleza, te bati, você entendeu, agora vamos para frente, vamos pensar para frente. Domingo, hoje é domingo, é quase meio-dia, semana está começando. Para quem você vai apresentar Cristo essa semana? Eu não estou falando para você pregar, eu não estou falando para você fazer um texto, eu estou falando para você viver Cristo, para você ser Cristo, para você experimentar Cristo. Você não precisa fazer nada, querido. Não é de tanto falar. Pregue, se necessário, use palavras. Seja Cristo onde quer que você esteja. Ele vai exalar. Aonde Cristo chega, muda o ambiente, muda o lugar. É só você ser como Cristo. É só você se entender como representante de Cristo. O resto Ele faz. Feche seus olhos, curva sua cabeça e não se distraia.